Jéssica. Você viu que bonitinho, gente? O Humberto chegou hoje na hora. Sem propagandas hoje. Não atrasou. É porque é domingo. Não trouxe nenhum produto para vender. Eu vou buscar patrocinadores essa semana, trazer muitos produtos para vocês. Saudade, Jéssica. Sumida. Vamos lá, gente? Oi, Lu. Hoje nós estamos no 26º dia e o tema de hoje é muito bacana. Pô, tá quase acabando. Tá. O que nós vamos fazer Falta depois? 14. Minha vida vai ficar sem sentido às 9 horas. Você acostumou? Acostumei. Ai. A gente dá um tempo as pessoas descansar e depois a gente volta. Entendi. Nós vamos enjoar da gente. Eu vou abrir um canal de Polishop no meu Instagram, viu? Polishop. Vender muitas coisas. Até o Paulo An está aqui nos dando a honra. Que gracinha, Jéssica. Obrigada. Tá falando parabéns para nós, que a gente tá ensinando muito, falando pra Bárbara aprender. Tomara que a Bárbara aprende tudo, né? Pra errar menos. Paulo Ana, tem que falar pra sua esposa parar de pôr aquelas fotos doces na internet lá, senão eu vou ter que ir, hein? Tá judiando. A próxima foto de doce que ela colocar no Instagram dela, nós vamos lá na sua casa. Mas vamos lá, né, gente? O tema de hoje é o amor é responsável. E é um tema muito interessante porque ele vai falar sobre a autorresponsabilidade, né? Inclusive o próprio autor ele já começa esse capítulo falando isso, né? Que nós vamos conversar hoje nesse capítulo sobre a responsabilidade pessoal, que de fato é essa autorresponsabilidade, né? E nós precisamos entender desse conceito de autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade ela é a chave para nós iniciarmos uma grande transformação, não só no nosso casamento, mas em tudo aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Então, em todos os aspectos em que eu observo que eu preciso de mudar na minha vida, seja no casamento, né, no meu relacionamento como marido e esposa, ou no meu relacionamento como mãe, ou no meu trabalho, na minha vida profissional, na minha saúde, no cuidado comigo, eu preciso de assumir o controle disso. Eu preciso de desenvolver essa autorresponsabilidade. E o autor traz esse capítulo e realmente é muito importante, porque cada dia mais as pessoas elas procuram se isentar dos seus defeitos, das suas culpas e parece que estão assim menos conscientes dos seus erros. Parece que as pessoas têm vivido assim com a mente tão cauterizada que não conseguem observar os defeitos que têm, os problemas que têm. E o foco, o olhar está apenas para o defeito do outro, mas não se observa, não se analisa, não se percebe e vê defeito não só no cônjuge, mas em todo mundo em volta. Vê defeito nos amigos, nos pais, vê defeito nos familiares, vê defeito nos filhos, mas não se observa, não percebe que existem ali defeitos e que precisa de ser transformados. E muitas vezes nós nos mostramos muito prontos para justificar as nossas falhas, para justificar os nossos erros, muito rápidos para nos desviar das críticas, né? E muito prontos para poder apontar a falha do outro e criticar esse outro, criticar o nosso cônjuge. Isso é um problema muito sério. Porque muitas vezes, quando essa pessoa que tem essa dificuldade de ter essa autorresponsabilidade, no momento em que ela recebe um feedback negativo, né, uma crítica, um apontamento daquele comportamento que não está sendo legal, a reação dessa pessoa é de se justificar. Não, peraí, mas eu tô tendo essa atitude porque você fez isso. Eu tô agindo dessa forma porque as pessoas fizeram isso comigo. E começa a justificar as suas falhas, os seus defeitos,
no comportamento do outro. E isso é altamente perigoso. Nós temos, né, uma tendência de acreditar que a nossa visão e o nosso comportamento é 100% certo e o comportamento do outro está errado. E quando a gente entra nesse ciclo vicioso de que eu estou sempre certa e ele está sempre errado, ou vice-versa, eu não vou conseguir trazer mudanças para o meu relacionamento. Eu não vou conseguir trazer nenhuma transformação, mas vai viver uma rotina muito intensa de brigas, de problemas, de desavenças, porque ninguém quer assumir a sua culpa, ninguém quer assumir os seus erros, ninguém quer ter responsabilidade para trazer transformação para esse casamento. E o autor tem um parágrafo que ele fala aqui o seguinte, que da próxima vez que você estiver discutindo com seu cônjuge, em lugar de preparar a sua retaliação, pare e veja se existe algo digno de ser ouvido na fala do seu cônjuge. E ele faz uma pergunta: o que pode acontecer no seu relacionamento se no lugar de você transferir a culpa, você primeiro admitir os seus próprios erros? Aqui ele traz para nós uma chave muito importante para nós vivenciarmos a transformação dentro do nosso casamento. Porque enquanto a gente está ali nos tratando como dentro de uma guerra, de um embate, aonde um está lutando contra o outro, discutindo contra o outro, apontando defeitos um do outro, nós não vamos viver nada de bom nesse relacionamento. A gente vai estar nos maltratando e nos levando à destruição e levando esse relacionamento à destruição. Mas no momento em que eu paro para refletir sobre tudo o que está acontecendo e eu paro de transferir a culpa e eu começo a olhar para mim, olhar para os meus defeitos, para as minhas limitações, para as coisas que eu preciso implantar de mudança na minha vida, aí sim eu começo de forma positiva trazer transformações para o meu relacionamento. E o autor nos explica aqui que o amor nos chama para sermos responsáveis por nosso casamento. E o amor, ele traz isso no capítulo, né, no tema, que o amor ele é responsável. Então ele vem com esse convite aqui para nós voltarmos a sermos responsáveis pelo nosso casamento. E às vezes a pessoa acha que amar é somente ter os momentos bons junto, de alegria e passear e desfrutar de bons momentos, mas não. O amar, ele envolve muito mais. O amar envolve honrar, envolve cuidar, envolve olhar para os seus defeitos para poder tentar ser uma pessoa melhor dia após dia. E o nosso pior inimigo nessa luta de sermos pessoas melhores é o orgulho. Porque o orgulho ele vai ser sempre muito resistente à autorresponsabilidade. O orgulho não quer que a gente assuma os nossos defeitos. O orgulho não quer que a gente peça desculpas, que a gente assuma as nossas falhas, que a gente venha reconhecer que erramos. O orgulho é sempre um grande inimigo. Mas a humildade e a honestidade, elas são cruciais para um relacionamento saudável. Quando eu decido ser humilde, ser honesto e ser responsável, eu vou estar trazendo saúde para dentro do meu relacionamento. E quando a gente fala em ser autorresponsável e em trazer essa responsabilidade para nós, não significa que a gente vai ser capacho um do outro, sabe? Ah, não, então eu vou assumir todos os erros que acontecem e o outro vai ser sempre o santo da história, eu vou estar assumindo até os erros que eu nunca fiz. Não é isso que o autor está dizendo. E se você for ler qualquer outro livro que retrata sobre a questão da autorresponsabilidade, nenhum livro, nenhum autor, nenhum psicólogo, nenhum filósofo vai falar isso, que você tem que se tornar capacho e assumir os erros do outro. Não. O ensinamento é que você deve olhar para você. Sempre há algo em nós que pode ser melhorado. Então, ainda que a falha seja do Humberto, estou falando assim porque até nós dois, você pode pensar também na sua casa, ainda que a falha seja no seu cônjuge, não é você apontando o dedo para ele ou para ela e criticando e apontando esses defeitos, as falhas, que vai trazer saúde para o casamento. Mas é quando você olha para dentro de você e você começa a perceber coisas na sua vida que podem ser melhoradas.
independente da falha do outro, independente do erro do outro, independente se naquele momento da briga a culpa foi dele ou não. Dentro do relacionamento, a gente não está em busca de culpados, mas a gente está em busca de soluções. E muitas vezes, dentro do nosso casamento, né, amor, a gente perdeu muito tempo querendo encontrar o culpado. Por exemplo, agora eu pedi para ele desligar uma mangueira e ele não escutou. Então eu fui falar, você desligou a mangueira? Não. Por que você não desligou? Você não falou para eu desligar, mas eu tinha falado para ele desligar a mangueira. Falou baixo demais. Só que ele não ouviu. E aí, gente, se você tem ideia, o tanto que a gente era descontrolado antigamente, né? Que isso seria motivo para discutir. Porque eu ia continuar insistindo, mas eu falei para desligar. E ele fala, não, você não falou. Não, eu falei. Não, você não falou. E isso é tão bobo, tão pequeno. E é um exemplo pequeno que eu estou trazendo para vocês aqui, mas você pode colocar dentro da sua realidade aí, que às vezes a gente perde muito tempo dentro do nosso relacionamento discutindo por coisas tão desnecessárias. Tentando encontrar culpados para quê? Que diferença vai fazer se eu falei para ele desligar a mangueira ou não? Isso não vai fazer a menor diferença. A diferença está no trazer a solução. Não, tudo bem, não desligou a mangueira, vamos desligar a mangueira, senão amanhã não tem água na casa, a água da caixa vai toda embora. O foco sempre tem que ser na solução e não no problema. Isso assim é o menor dos exemplos, mas a gente pode colocar isso em coisas muito grandes. Vamos pegar um mais ou menos. Você pagou a conta de luz? Nossa, não paguei. Por que você não pagou? Porque você não falou para pagar. E aí o que acontece? Cortaram a energia, né? Tô contando isso aqui, não aconteceu isso não, mas agora, mas já aconteceu outras vezes. Várias vezes. Cortou a energia. Por que cortou a energia? Porque você não pagou a conta. Não, mas era você que tinha que ter pago. Não, era você que tinha que ter pagado. Não, mas eu falei pra você pagar. Não, mas não sei o quê. E vira um inferno. Pra que, gente, brigar por causa disso? É nesse momento que a gente tem que entrar com essa autorresponsabilidade. Não, peraí, a conta não foi paga, não? Vamos correr lá agora, vamos pagar, já vamos ligar para poder pedir a religação, vamos trazer a solução. E muitas vezes os casais desgastam o relacionamento por causa dessas coisas tão banais. Porque não vai resolver nada, não vai trazer solução. Tentar descobrir de quem foi a culpa por ter pago ou não essa conta de luz. O que vai resolver? Apontar o culpado? Você vai se sentir glorificado, tipo, nossa, eu sou o cara, eu sei tudo, e a pessoa que é o falho, que é o errado, que é o esquecido, é o relapso, não vai mudar em nada isso. Então a gente tem que focar em solução, e o autor traz isso o tempo todo. Tire os olhos do culpado, da busca da culpa, mas vamos trazer solução. O casamento não tá legal. Tá brigando muito, tá desequilibrado, vocês não têm prazer mais em estar juntos, vocês já não desfrutam mais da presença um do outro. E aí, vamos ficar procurando o culpado? Ah, não, tá assim porque você tá trabalhando demais, tá assim porque você me abandonou, tá assim porque você se importa mais com a sua família do que comigo, tá assim porque você é frio, você tá gelado, você já não gosta mais de mim. O que vai adiantar você ficar focado em buscar o porquê o casamento tá ruim? Não vai resolver nada. Aí vem a autorresponsabilidade. Não, meu casamento não tá legal. Eu não sei o motivo, eu não vou buscar culpados, mas eu vou fazer alguma coisa para mudar. Eu vou ter atitudes novas, atitudes diferentes para trazer mudança para esse relacionamento, para a gente poder voltar a nos amar, voltar a nos curtir, voltar a nos divertir. E é isso que traz esse conceito. Então, quando se fala em autorresponsabilidade, é isso que a gente tem que pensar. Em não buscar mais culpados, mas em buscar soluções. Eu vou trazer soluções. Não é que eu vá me martirizar e tentar me culpar por tudo de errado que está acontecendo no casamento. Ah, não, então eu tenho que ser autorresponsável? Então, peraí, tudo é culpa minha. Ó, você fez isso de errado, a culpa foi minha. E aconteceu isso, a culpa foi minha. Não é isso, não é trazer culpa, nem para você e nem para o outro. Mas é daquele dar o primeiro passo rumo a uma solução, rumo a uma melhora, a uma transformação dentro desse casamento. É isso aí, né? Né?
Autorresponsabilidade e humildade, elas estão coligadas, correlacionadas, né, de uma forma muito forte. Uma vez eu ouvi um entendimento sobre humildade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Na verdade, tem muitos anos que eu escutei isso, né? Que a humildade, ela é o poder sobre o controle, né? E tem uma lógica muito grande nisso, porque você vê muitas pessoas, às vezes confundem, né, humildade com pobreza. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque tem muita gente pobre que não é humilde e muita gente milionária com humildade tremenda. Então, quando eu escutei esse entendimento, eu absorvi para mim. E realmente, a humildade é o poder sob controle. Então, você se torna humilde quando você tem o poder nas mãos e você sabe controlar de uma forma inteligente, né? Esse é o primeiro passo. Eu tenho o meu irmão do meio, né, o William. Eu tenho um relacionamento muito bom com ele, não que eu não tenha com os outros, mas com ele é diferente. Desde sempre a gente cultivou um relacionamento de que o que é meu é dele, o que é dele é meu, e na relação financeira a gente se dá muito bem, né? Sempre quando a gente sai para ir num restaurante, enfim, qualquer lugar que a gente vai, dá a briga para ver quem vai pagar a conta primeiro, né? Então, por esse tipo de relacionamento, eu não sei te falar, ou falar para vocês, quem já pagou mais o que para o outro. Então, a gente sabe que a gente tem um saldo positivo, eu com ele e ele comigo. O meu carro está na garagem, ele pega quando quiser, o dele, que são vários, está na garagem, eu pego quando quiser, quando eu quero. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu trouxe essa realidade para dentro do casamento, quando eu comecei a ver as coisas, os problemas com a Sinara e lidar da mesma forma que eu lidava nessas questões financeiras com meu irmão, em que sentido? Não, eu tô certo, mas eu vou abrir mão, vou deixar passar, Alguma vez você ficou certo? Várias vezes, né? Foi? Várias vezes. Sem essa cobrança, esse entendimento de que, poxa, ontem foi eu que cedi, por que eu tenho que ceder hoje de novo? Ontem foi eu que cedi, por que eu tenho que ceder ontem e hoje de novo? Então, assim, quando eu trouxe essa mesma realidade que eu tenho com o meu irmão na relação financeira para dentro do casamento, de me permitir não cobrar tanto da Sinara a forma como eu queria que ela agisse, ou da forma como eu queria que ela agisse, porque as nossas discussões, às vezes, eu falava assim, não, vou dar um exemplo bem simples e não tem nada a ver. Pega esse celular e põe ali para mim em cima da mesa. Aí eu queria que ela pegasse o celular aqui e imediatamente colocasse ali em cima. E se ela pegasse o celular e desse uma volta... Gente, eu não sou tão ignorante assim não, É só um exemplo. Só um exemplo. E desse a volta na mesa para colocar o celular, eu já apelava. Falando assim, gente, mas tá fácil aqui, pega e põe ali. Aí já virava uma discussão. Porque ela queria me falar que para dar a volta na mesa era mais seguro para colocar o celular naquele lugar. E eu queria era rapidez, e a gente entrava numa discussão tremenda. Então, quando essa autorresponsabilidade dos problemas ela se tornou mais real, tanto na minha vida quanto na dela, aí para a vida conjugal foi muito boa, muito boa. Então, a gente tem em certos problemas que a gente resolve muito, mas muito fácil. Hoje, antigamente, dava muito trabalho, porque tinha essa competição, né? Essa falta de humildade, quando um tinha a chave da verdade na mão ali e tinha aquilo como verdade absoluta, Não abria mão, né? Não abria mão de forma nenhuma. Então, assim, por várias vezes eu discutia com a Sinara e ela sabia que ela estava errada. E ela não falava assim, ó, eu não tô errada. Mas eu nunca é desse jeito aí, ó. Não, vamos deixar pra lá. Ela nunca assumia que ela estava errada. Menino, quando ela assumia que que ela estava errada, ela falava assim, não, vamos deixar pra lá esse trem aqui, tal. Isso só veio depois com a autorresponsabilidade, que aí cada um falava assim, não, realmente eu tô errado aqui, vamos deixar por aí e tá tudo certo.
É isso aí. Você vai dormir no sofá hoje, você mentiu. Os live ao vivo, ó, é bom, é isso aí, ó, tá vendo? Que é ao vivo, não tem jeito de cobertar nada. Não Aqui. foi nada ensaiado, né, amor? Nada ensaiado. Mas ele mentiu. Mentira. Quem tá certo aqui? Você ou eu? Eu tô certa. Ixi, Tô brincando, gente. Eu trouxe até uma pergunta aqui para reflexão, né? Por ação ou omissão, para onde você está conduzindo a sua vida? Então, assim, por suas ações ou por suas omissões, aquilo que você tem deixado de fazer, para onde você está conduzindo o seu casamento? A gente precisa refletir, né? Fazer perguntas é bom porque nos faz pensar o que eu tenho feito ou deixado de fazer e para onde eu tenho levado o meu casamento, o meu relacionamento. E eu preciso ter essa consciência de que eu sou a única responsável pela vida que eu estou vivendo. Eu não posso culpar Humberto, ou meus pais, ou meus irmãos, ou qualquer outra pessoa pela vida que eu tenho. Porque o poder da minha vida, do controle da minha vida, ele é meu. Então eu preciso assumir essa responsabilidade pela minha vida, assumir essa responsabilidade pelo meu casamento e pensar o que eu devo fazer de diferente para que eu tenha uma vida melhor. O que eu posso fazer de diferente para ter uma vida melhor. E muitas vezes, nesse processo de mudança que nós vivenciamos aqui, eu parava para refletir sobre isso. O que eu posso fazer? E realmente, eu brincando assim com o Humberto que estava mentindo, mas gente, eu era muito chata. Porque eu queria sempre ter razão. E eu queria sempre provar que ele estava errado. E teve até uma das lives que eu comentei para vocês, que eu era metódica e organizada para brigar. Eu passava, sim, horas pontuando os pontos que eu tinha que mencionar naquela discussão para provar para o Humberto que ele estava errado. O meu objetivo era provar que ele estava errado. E assim, quando eu penso que eu fazia isso, eu fico com vergonha de mim mesma. Porque isso não me levou a nada, ou melhor, me levou para um saldo muito negativo. Porque nós deixamos de ter momentos muito bons, nós deixamos de nos divertir, a gente deixou de nos curtir muitas vezes, porque eu queria muito provar o erro dele. É porque ele errava mesmo, gente, tá? Isso é verdade. Só que eu queria provar. E eu não vou ganhar nada com isso provando. Então hoje eu não perco tempo com isso mais em hipótese alguma. Não perco meu tempo mais. Porque eu decidi ter o controle da minha vida e das minhas emoções. Então igual agora eu pedi para ele desligar a mangueira, ele não desligou. Em vez de eu ficar falando, mas Humberto, eu te falei para você desligar. Eu não falei. Eu fui lá e desliguei a mangueira, pronto, acabou o problema, vai ter água, tudo certo, não vai acabar a água da caixa, tá tudo ok. Trouxe solução para o problema. Mas, enquanto eu não tinha aprendido a ter essa responsabilidade pela minha vida, de ter paz, de viver em paz, de desfrutar momentos de alegria e de paz, a gente percorreu um caminho muito dolorido, muito sofrido. Gente, você não quer imaginar o que é uma mulher programar uma briga. Programar todos os pontos para provar que estava certa. E além de ser mulher advogada, a gente trabalha com pontos, né? Petições, a gente vai fazer uma petição, a gente peças. separa a petição inicial entre os fatos, o direito e os pedidos. Então, só aqui já tem 3 tópicos que eu tenho que trabalhar. Quando eu vou trabalhar o direito, eu tenho que colocar ponto por ponto do direito que eu tenho que provar naqueles fatos que aconteceram. Imagina eu fazendo isso dentro de uma briga. Como é que você aguentou, amor? É porque era advogada advogando contra o juiz, porque ela colocava os pontos e eu resolvia do jeito que eu achava, né? Ele era o juiz. Porque o judiciário é desse jeito, né? O juiz, ninguém se sabe o que passa na cabeça dele, resolve o que ele quer lá. Então eu já falo, não é assim não, pronto, tá resolvido. Aí ela amassava o papelzinho. Gente, isso é horrível, sabe? Então assim, aprende com o erro dos outros, sabe? Não faz isso não. Não perde tempo brigando, tentando achar culpado, tentando provar que estava errado. É desnecessário, sabe? Passa logo para frente, sabe? Deixa o rio fluir, passa logo para frente e vai viver o melhor, vai viver em paz, vai viver em harmonia.
porque nós perdermos tempo com isso é muito desgastante, é muito ruim. E quando o casamento, gente, não tá do jeito que a gente quer, a gente vai ter duas atitudes. Ou nós vamos assumir a responsabilidade desse casamento e peraí, as coisas agora vão mudar, eu vou fazer diferente. Ou então nós vamos ficar nesse caminho da culpa e da crítica. E aí é onde eu pergunto para você, qual desses dois caminhos você quer escolher para o seu relacionamento? Você quer assumir a responsabilidade, resolver a situação, buscar a solução e bola para frente, porque a vida passa e passa muito rápido. Você vê, há poucos dias atrás nós estávamos comemorando a virada de ano, todo mundo mega empolgado com 2020. Aí vem esse 2020 completamente esquisito, mas graças a Deus nós já estamos em agosto praticamente, né? Tá acabando. Praticamente acabando o ano. A vida passa muito rápida, é muito rápida. E aí a gente não pode continuar perdendo o nosso tempo com essas picuinhas, com essas briguinhas pequenas, essas coisas tão fúteis, que vai nos levar a um desgaste emocional muito grande e um desgaste no casamento muito grande. Então eu vou escolher dois caminhos, ou eu vou para essa responsabilidade, trazer solução, ou eu vou permanecer culpando, criticando e me tornar uma pessoa insuportável. Porque aquela pessoa, gente, que pratica essa culpa e essa crítica o tempo todo, ela se torna insuportável. Ninguém aguenta ficar perto, porque se torna uma pessoa amargurada. E ninguém quer ficar perto de gente amargurada. Gente feliz atrai gente feliz. A gente quer ficar perto de quem está bem, de quem está alegre, de quem está de bem com a vida. E se você continuar preso à culpa e à crítica, você vai se tornar uma pessoa chata, uma pessoa amargurada, que perde tempo com coisas bobas e deixa o melhor da vida passar. E assim, falando como a gente fala, parece que é tudo muito fácil. E não é fácil. Né? Primeiro, não é muito fácil até que você entenda sobre autorresponsabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto a gente não entendeu sobre autorresponsabilidade, pequenos problemas se tornavam grandes problemas. Por diversas vezes a gente sentou com casais de amigos, orientadores, pastores, né? Terapeutas, e explicar o porquê do problema que a gente tinha entrado. Eles viravam pra gente e falavam assim, não, vocês não tem problema, isso aí é problema, é isso que vocês estão falando? E muitas vezes a gente começava a contar e não sabia nem como que tinha começado a briga. Né? Mas por quê? Por falta da autorresponsabilidade. A partir do momento que você entende e pratica essa autorresponsabilidade, aí realmente tudo fica mais fácil. Por quê? A senhora falando aqui das petições que ela fazia, das anotações, das observações para poder discutir, né? Para brigar mesmo, tudo pontuado, tudo certinho. Hoje não tem essa necessidade, por quê? Ela deu exemplo lá que pediu para mim desligar a mangueira. Falei, não, você não me pediu não. Ela, segundo ela, tinha pedido e eu não escutei. Então ela já virou e falou assim, não, tudo bem, zerou, né? Mas se fosse outro assunto também, no qual eu costumo errar muito, né, acerca do temperamento meu, que é muito sanguíneo, muito explosivo. Né? Não, continua, é do mesmo jeito. Só melhorando. Só que o que acontece hoje? Ao invés dela relacionar todos os problemas ou as minhas explosões do dia ali e sentar para conversar, ela já fala comigo quando eu dou uma explodida ali, eu tenho uma reação que não é legal, ela deixa, só olha para mim, deixa quieto e automaticamente a reação da autorresponsabilidade que eu já estou praticando me condena. Então ela já me condena, não é ela, a minha autorresponsabilidade me condena e eu vou atrás dela e vou pedir desculpa, vou pedir perdão, né, pela situação, por algo que eu tenha falado e tudo se resolve de uma forma fácil. Por quê? Porque a gente hoje entende sobre essa autorresponsabilidade. Hoje é fácil, né? Hoje é fácil. Mas não foi. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente está falando aqui, você está falando assim, não, mas não é fácil, não é assim. Não é mesmo. Não é simples como eles estão muito. falando, né? E às vezes o pessoal está assistindo de casal e já está discutindo.
Não, não é fácil não. É fácil sim, olha eles falando lá. Não, não é fácil, é porque eles não têm problema, eles não passam por o que a gente está passando. Ah, meu Deus! Ah. Aí começa aí a briga aí. Mas por isso, por não praticar a autorresponsabilidade. Verdade. E antes de eu passar o desafio de hoje, eu quero comentar com vocês desse livrinho aqui, eu até peguei. Olha só, gente, o tamanho do livro, o tamanho do palmo de uma mão. É muito pequenininho, então não tem desculpa. Eu quero aconselhar vocês a lerem esse demais, livro. ele é bem pequeno ele mesmo. É bem pequenininho, você lê ele numa sentada. E esse livro é do Paulo Vieira. Eu admiro muito o Paulo Vieira. Fiz curso com ele de inteligência emocional e o Humberto também fez. E para nós foi assim um divisor de águas depois que nós fizemos o curso dele. Não estou fazendo propaganda, né? Até se ele me desse algum presente eu faria. Bom, é o seguinte, o livro chama O Poder da Autorresponsabilidade. Ele é muito pequenininho, como eu falei, dá para você ler ele assim, você pega em uma horinha, você vai ler esse livro e vai prestar atenção, tem algumas tarefinhas para serem feitas aqui. E é tão interessante tudo que ele traz aqui nesse livro, que traz muito sobre esse conceito, e ele traz para nós aqui, eu até quero mostrar para vocês aqui, rapidinho, dá tempo, né? Na página 140 do livro, é porque tem muitas páginas que ele é pequenininho, gente, mas não assusta não, você lê rapidão. Ele traz 6 leis da autorresponsabilidade para tudo na nossa vida, mas eu quero que você foque nesse momento no seu relacionamento. E a primeira é assim, se é para criticar, se cale. Então, você pensou em criticar, em acusar, fica calado. Se é para reclamar, não reclame, dê sugestões. Se é para buscar culpados, busque soluções. É o que eu falei desde o início aqui, né? Para de ficar buscando culpado. Traz logo a solução, resolve logo o problema. Se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Isso aqui também é algo muito importante que nós vivenciamos no nosso casamento, né, amor? Porque eu sempre quis me colocar como vítima e eu fazia um drama horrível. Eu tenho uma facilidade muito boa de chorar, gente. Então eu chorava, fazia drama e isso nunca fez Humberto se aproximar de mim. Muito pelo contrário. Quando eu me mostrava muito sensível, muito dramática e chorava e soluçava, sabe? Ele afastava de mim, ele não suportava ver aquilo irritava profundamente ele. E essa lei é o seguinte, se for para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Quando eu parei de me fazer de vítima e me coloquei no meu lugar de mulher forte, inteligente, determinada, sábia, ele passou a olhar mais para mim. Então, a minha mudança de parar de ser vítima e me mostrar para ele como uma mulher forte fez ele voltar para dentro do nosso relacionamento, de me dar mais valor, de me respeitar mais, de me amar muito mais, de me admirar muito mais. Porque realmente, gente, hoje quando eu paro para pensar, o tanto que é chato você estar conversando com alguém que está o tempo todo se fazendo de vítima, isso é horrível. Nós fomos feitos por um Deus Todo-Poderoso para nós exercermos a nossa vida na plenitude, sermos fortes, sermos determinados e exercermos todos os nossos dons e os nossos talentos. Deus não nos fez para vivermos de cabeça baixa, fraquinho, coitadinho e ficar mendigando amor e mendigando a atenção de ninguém, não. Nós temos que ser pessoas fortes e isso atrai o outro, porque a outra pessoa vai te olhar e vai te admirar. E outra lei que ele coloca é, se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Então, para de ficar se justificando, de buscando esse culpado. Ah, mas eu fiz assim, porque eu passei por isso, não sei dar quanto. 300 anos atrás eu vivi isso, então foi por isso que eu tive essa atitude. Não fique se justificando. Aprende com seus erros e bola para frente, né? E a última lei é, se é para julgar as pessoas, julgue apenas as suas atitudes e o seu comportamento. E eu acho essas 6 leis aqui fundamentais. Então, aconselho vocês a comprar esse livrinho. Não sei se tem na internet, depois vocês procurem O Poder da Autorresponsabilidade. Leiam esse livro, com certeza vai te ajudar muito nesse processo de transformação e de busca da saúde para o casamento. Quer dar suas ponderações finais? Não. Não?
Não, pode continuar. O desafio do capítulo de hoje é orar, pedir a Deus uma direção, pedir para Deus te mostrar suas falhas, os seus erros, sabe? Tire um momento para você e se analise, pense sobre isso. Se for necessário, peça perdão para o seu cônjuge. Talvez você tenha comportamentos ruins, talvez você esteja se desvalorizando, se fazendo de vítima, né, ou sendo chata como eu fui. Então peça perdão e decida ser diferente da agora para frente. E o desafio é esse, né? Tente se analisar, buscar em Deus isso, peça perdão e assuma a responsabilidade da sua vida e do seu casamento. Não fique esperando o seu cônjuge mudar. Mude você primeiro. Traga mudanças você primeiro. E o outro vai perceber e vai acordar para a vida e vai mudar também. Não é um passe de mágica, né? Igual o Humberto falou, às vezes parece que a gente está falando aqui e as coisas são fáceis. Não são fáceis. Não acontece da noite para o dia. É um longo caminho a ser percorrido. Mas, como diz aquele filósofo da música, quem espera sempre alcança. Quem espera sempre alcança. Isso aí, pessoal. Praticar autorresponsabilidade. É isso, gente. Então, ficamos por aqui e nos encontramos amanhã às 9 horas no nosso 27º dia, né? Já estamos da metade pro fim. É isso aí. Então, boa noite, que Deus abençoe. Pessoal, uma boa semana para todos. Semana abençoada. Muitas vitórias, alegrias. Notícias boas. Notícias boas. Tá bom? Deus abençoe, tá? Um grande abraço. Beijo para todos aí.